Heróis Relutantes, capítulo 5. Yuri Alpha não perdeu tempo algum depois de sacar o pergaminho. Não posso deixar você deitada aí desse jeito, você vai precisar de força. Stamina, ela soltou o pergaminho de feitiço, e ele cobriu a loira caída com seu brilho místico. Clementine piscou quando sentiu o efeito aumentar dentro de si. Então, ela apontou o dedo para sua irmã nua. Ela vai ficar aqui ou vai vir comigo, hein? Minnie olhou para Yuri Alpha. A maneira como as duas mulheres levantaram suas sobrancelhas únicas exatamente da mesma maneira era indicativa de seu vínculo familiar, por mais infeliz que fosse. Por um momento, Yuri ponderou sobre isso, então enfiou a mão no bolso e tirou um conjunto de roupas. Ela jogou para Minnie. Vista-se e seja rápida. Minnie obedeceu, mal olhando para o que estava vestindo, só notando realmente quando cada item estava completamente vestido. Roupas de viagem simples, verdes e pretas, ela podia, no entanto, sentir os encantamentos aumentando sua velocidade, força, resistência e muito mais. Como nós pensamos que poderíamos vencer? Como eu pensei que poderia me esconder? A pergunta veio e passou pela cabeça de Minnie sem uma resposta, e em um momento ela e Clementine estavam de pé e prontas para ir. Então, são assassinatos, ou quê? Clementine perguntou, desviando o olhar desconfortavelmente da empregada severa. Eu poderia ficar com esse? Não. Provavelmente não, se ela é uma serva no mesmo nível daquela que deve ter batido em Dali, eu duvido. Mesmo agora ela está me olhando como se eu fosse um espécime de inseto. Apesar de toda a sua arrogância, toda a sua ostentação, todas as suas mortes e violência, no fundo, Clementine sabia a verdade, ela sabia disso pelo modo como morreu. Embora fosse no máximo confusa, ela se lembrava de gritar de terror, batendo no rosto e na cabeça de Momon e conhecendo apenas terror e fracasso. No fundo, você é apenas um covarde e um valentão. Você correu para Zuranon porque eles deixaram você intimidar mais sem regras e não o colocaram contra monstros que poderiam derrotá-la. Apesar de todo o seu sucesso, de toda a sua habilidade, você tem tanto medo dos mais poderosos quanto os menos poderosos tinham de você. Era uma forma sóbria de autorrealização que ela odiava, mas que não podia ignorar, não quando a prova disso estava diante dela. E então, ela cedeu a esse instinto e perguntou o que precisava saber. Os lábios severos e apertados de Yuri Alpha se apertaram ainda mais, tanto que ficaram um pouco brancos. Isso não sabemos, órfãos, especialmente aqueles que saem da selva onde seus pais se esconderam da ira da Paladina Negra, muitas vezes têm dificuldade em aceitar regras. Eles têm problemas para se adaptar às regras sociais. Meu povo faz o melhor que pode, mas suas mãos se espalharam desamparadamente. Não podemos salvar todos eles. Uma criança sozinha lá fora? Quem pode dizer como eles morrem? Se eu der uma olhada nos corpos, eu posso. Clementine sugeriu timidamente. Ela esfregou a parte de trás da cabeça. Eu tenho muita experiência com cadáveres, eu já vi todos os tipos de ferimentos, e por mais que eu odeie admitir, minha irmã Saco de Carne aqui pode saber algo sobre isso também. Minnie ignorou o insulto vago, certo. Podemos dar uma olhada. Lady Yuri? Yuri Alpha empurrou os óculos para cima da ponte do nariz novamente. Sim, eles foram reunidos quando as suspeitas começaram a tomar conta. Eu os coloquei aqui para exame. Venham comigo. Ela respondeu com uma voz severa antes de girar nos calcanhares e levá-los para fora da sala. Suspiros de alívio dos outros prisioneiros os seguiram quando foram deixados sozinhos. Enquanto elas seguiam, Clementine olhou para sua irmã careca. Então, o que há com esse cabelo, Yuri? Não, Minnie. Um demônio raspou antes de mexer comigo. Eu não esperava por isso. Minnie admitiu relutantemente, passando a mão sobre sua coroa exposta. Ah. Bem, acho que só morrer significa que eu fui a sortuda. Clementine jogou a linha passivamente para longe com um aceno de mão, e para sua surpresa, Minnie não negou. Você foi. A guerra que estourou alguns anos depois que você desapareceu, eu me diverti muito, assassinato, tortura, dor e morte, mas ao mesmo tempo, o rosto de Minnie ficou sério e ela olhou fixamente para Clementine o suficiente para forçar a ex-assassina a dar à irmã toda a sua atenção. Irmã, não são apenas monstros comuns que são mais fortes, mais perigosos, mais qualquer coisa. Existem pessoas também,
pessoas tão alimentadas por seu desejo de derramamento de sangue que você não consegue imaginar. Eu vi pesadelos lá fora, irmã. Pesadelos o suficiente para me deixar feliz por ter crescido com você em vez de alguém assim. Clementine levantou as sobrancelhas, lembrando-se da vez em que segurou uma jovem Yuri com a intenção de deixar todo o seu corpo roxo de hematomas. Pior do que eu. Era um pensamento desagradável, quase um insulto à sádica, mas o tempo para a contemplação da revelação foi negado quando chegaram ao seu destino. A porta se abriu, e a rajada de frio atingiu seus rostos como socos no rosto. Yuri passou sem hesitar: esta é a prisão congelada, sejam gratas por nunca terem sido mantidas aqui. A empregada disse, e gesticulou para as fileiras de corpos. Tanto Minnie quanto Clementine estremeceram quando um calafrio não relacionado ao frio as atingiu, e seguiram a empregada para dentro. Os corpos estavam rígidos, assim como os restos esfarrapados de roupas neles. Todos eram meninos, todos não tinham mais de 10 anos e não tinham menos de 7. Todos eram humanos. Clementine e Minnie se agacharam no chão de pedra gelada e começaram a examinar um cada. Minnie olhou para o dela, o rosto estava meio mastigado, dentes faltando, ele tinha cabelos cor de areia e pele clara, sardas na parte do rosto que restava. Sua camisa estava rasgada em trapos, mas deve ter sido um vermelho vibrante. Suas calças eram de um marrom simples, também reduzidas a farrapos. Nada novo ou caro, o cabelo cor de areia era cortado rente, da maneira padrão que os órfãos faziam quando muito jovens, mas quando ela olhou para o corpo, começou a notar estranhezas. Minnie olhou para cima e por cima do ombro. Lady Yuri, por quanto tempo crianças individuais ficaram desaparecidas antes que seus corpos aparecessem? Não sei para todos eles, mas com os 2 ou 3 já identificados, várias semanas. Yuri respondeu, cerrando o punho firmemente ao lado do corpo. Entendo. E ninguém relatou aumento de roubos nas vilas perto de onde os corpos foram encontrados? Minnie continuou. Nenhum que eu saiba, mas posso ir lá e perguntar. Yuri respondeu com um olhar duvidoso. Por favor, Lady Yuri. Minnie respondeu, e foi para o próximo enquanto Yuri partia. Algumas horas depois, a empregada retornou com sua resposta. Não, nenhum, nada diferente do normal. Entendo, obrigada, Lady Yuri. Minnie respondeu e continuou com outra pergunta. Clementine olhou para os ferimentos de um dos garotos no chão de pedra. Cabelo castanho avermelhado curto, pele bronzeada e uma pequena marca de nascença circular no estômago. Suas mãos tinham perdido quase todos os dedos, sua garganta estava rasgada e havia marcas de mordidas por todo o corpo. Ela olhou para trás por cima do ombro da mesma forma, e após um instante hesitante, mudou sua forma de tratamento. Lady Yuri, monstros atacando pessoas são um problema em algum lugar do reino? Yuri soltou uma risadinha infantil. Oh, meu Deus, não. Absolutamente não. Nós destruímos ou domamos os piores deles. Alguns menores assombram florestas e montanhas, mas graças a patrulhas extensivas, apenas os mais desesperados ou estúpidos saem para ameaçar qualquer assentamento que levante a bandeira do meu mestre. Entendo, entendo. E todos os demi-humanos são. Clementine pressionou e deixou a pergunta no ar. Cidadãos, servindo no mesmo império que todos os outros. Yuri terminou a pergunta com sua resposta e um aceno brusco que não permitia mais argumentos. Entendo. Clementine respondeu e foi para o próximo corpo. E assim foi até que elas examinaram todos os corpos. Quando terminaram o último par, Yuri colocou as mãos nos quadris e olhou feio para as duas. Bem, o que vocês encontraram? Minnie e Clementine trocaram um olhar silencioso de compreensão, acenaram com a cabeça em sua comunicação muda e disseram em uníssono: todas essas crianças foram assassinadas. Todos eles? Yuri perguntou com o canto dos olhos tremendo. Explique suas conclusões. Todas essas crianças estavam bem alimentadas, e depois de terem aberto alguns estômagos, havia carne cozida lá dentro. Se esses meninos não estavam roubando comida das aldeias perto de onde foram encontrados, então alguém estava dando a eles o que precisavam para permanecerem vivos e saudáveis. As chances de isso acontecer com tantos, e depois aparecerem mortos no campo, são quase nulas. Minnie respondeu confiantemente. Clementine continuou imediatamente de onde sua irmã havia parado,
todas essas crianças foram comidas depois de suas mortes. O que quer que as tenha matado não deixou uma marca, mas seus corpos foram todos dilacerados pelos mesmos cães. Provavelmente para esconder a verdadeira causa da morte. Uma matilha de cães vagando tão longe por conta própria? Impossível. Um cão é apenas um lobo que decidiu que a vida era melhor com pessoas do que sozinho. Eles ainda têm instintos caninos, eles escolherão um alcance e se apegarão a ele. Os cães só viajarão para longe se as pessoas os levarem para esse caminho. E os mesmos cachorros? Yuri insistiu, a aceitação daquela declaração lentamente se cristalizando em um nó infeliz em seu estômago. As marcas dos dentes. Assim como meus estiletes sempre deixavam as mesmas feridas, que diferiam de espadas ou machados ou massas ou, assim por diante. Clementine sentiu a onda de excitação crescendo enquanto pensava em todas as maneiras de matar, e com o canto do olho, ela viu uma excitação semelhante em sua irmã. No entanto, o rosto de Yuri não estava nada satisfeito, e Clementine tossiu para se conter antes de prosseguir mais clinicamente. Sim, bem, a questão é que cada arma é diferente. Lembro-me de alguém que localizei que sempre usava a mesma faca, tinha um corte na ponta da lâmina e sempre deixava um corte no osso como resultado. Para encontrá-lo, tudo o que eu tinha que fazer era identificar alguém que tinha uma faca com essas marcas. Uma vez que eu fiz isso, Clementine estalou os dedos bruscamente. E agora aqui, ela estendeu o braço sobre as fileiras de corpos. Quem fez isso, um dos cães dele está sem um dente, e eles são todos adultos, nenhum filhote. Esses são cães adultos. Além disso, nenhuma das crianças foi morta no local, elas foram mortas em outro lugar e depois jogadas fora, comentou Minnie com confiança. E essa conclusão vem de que? Yuri perguntou, franzindo a testa. Todos eles viviam dentro de casa, nenhum deles mostrava sinais de exposição aos elementos, todos tinham as mesmas refeições no estômago e nenhum deles apresentava ferimentos defensivos. Por último, a ausência de manchas de grama, explicou Minnie. Manchas de grama? Yuri insistiu na pergunta. Sim, crianças em movimento na grama ficam manchadas com isso, mas nenhuma delas, apesar de não usarem sapatos, mostra nada disso nos pés. O que quer que as tenha matado, as matou no mesmo lugar da mesma forma, sem dar a elas uma chance de resistir, e então seus corpos foram levados e jogados no interior de vilas aleatórias. Eu diria. Minnie disse com um tom clínico frio, esperando que a morte fosse descartada como uma fuga infeliz e enterrada como tal. Ela e Clementine terminaram a conclusão em uníssono. Entendo, e funcionou, por algum tempo, até que eles jogaram um corpo no mesmo lugar 2 vezes. Ninguém pensou em verificar com outras aldeias ou conectar as mortes mais acima. E sem famílias, não havia ninguém para reclamar ou empurrar o problema. Pobres almas infelizes. Yuri disse e passou por suas assistentes para olhar o pequeno mar de crianças mortas, algumas com suas cabeças viradas para ela, olhos vazios implorando por justiça. Sinto muito, sinto muito. Os olhos de Yuri se contraíram novamente nos cantos e ela empurrou seus óculos para cima da ponte do nariz, seu próprio corpo rígido como os pequenos deitados diante dela. Ela se virou. Foi um bom trabalho. Encontrem esse assassino para mim, ou assassinos, e eu as recompensarei tanto quanto eu puder oferecer. Nós faremos isso. A dupla disse em uníssono. Então me diga para onde te levar. Yuri respondeu, e as 2 irmãs distorcidas começaram a conversar sobre isso.